Enquanto a gente não atualiza, vamos falar daquelas imagens horríveis que rodaram a internet. Ontem, principalmente, hoje pela manhã também. Ontem estava um calorão muito quente, a sensação térmica em alguns pontos de mais de 45 graus. A praia lotada, não só a praia na zona sul do Rio, a praia na zona oeste também, mas foi a zona sul que concentrou a violência, infelizmente, né, Vinícius Calixto? Depredação de ônibus, muita gente sendo furtada, muita confusão envolvendo esses criminosos e também a polícia. Conta pra gente o que aconteceu. Bom dia pra você. Bom dia, Agatha. Bom dia, Dônola. Bom dia, Rodolfo, Zé e a todos os nossos ouvintes. Exatamente isso, Agatha. Foi uma tarde mesmo de muita tristeza, mais uma vez, indignação, porque a gente não consegue nem curtir as praias direito aqui no Rio, né, que é uma beleza aqui da cidade, por conta desses casos que aconteceram, né? Foram 100 ônibus, Agatha, 100 ônibus apedrejados, de acordo com a Rio Ônibus. A gente consegue ver aí nas imagens esse absurdo que foi esse fim de semana. Desses 100 ônibus, Agatha, 25 vão ficar nas garagens por tempo indeterminado. Por quê? Porque não tem peças para esses ônibus até o momento. Essas peças não têm prateleira. Então elas têm que ser encomendadas e para eles voltarem para a rua vai demorar, e aí quem vai ser prejudicado vai ser a população. A Polícia Militar prendeu 83, levou detido, na verdade, 83 pessoas para a delegacia, e desses detidos, 2 ficaram presos. E nós acionamos a Polícia Civil para saber porque só 2 ficaram presos. A Polícia Civil informou pra gente que essas pessoas ficam presas por conta de flagrante. A gente também consegue ver nas imagens que a maioria parece ser menor de idade, né? E só que a Polícia Civil só confirmou que esses 2 que ficaram presos foi por conta de flagrante. Essa apreensão da Polícia Militar foram 135 abordagens ao todo, 9 facas apreendidas com essa galera que estava tentando furtar ali na praia. Teve confusão, correria. Alguns vídeos mostram o momento que um dos furtos estava rolando e aí começaram a gritar pega ladrão, e nesse pega ladrão a polícia veio de um lado, os criminosos correndo do outro, a praia cheia, que tem criança assustada, idoso, tudo isso causado por causa dessa correria. E não foi só na areia, na orla e nas principais vias ali de Copacabana. As pessoas estavam com medo, os moradores assustados, e quem estava na praia acabou voltando mais cedo, desistiu porque estava com medo do que poderia acontecer na saída, que quando o sol cai, vai todo mundo embora. E aí a saída foi assustadora, que foi o número que o Vinícius trouxe agora de depredação de ônibus. Na semana passada nós anunciamos aqui Operação Verão, não foi, Agatha? Foi. Tantos agentes, centenas de homens, trocentas viaturas. E isso antes da chegada da primavera. Últimos dias de inverno já estava prenunciando bastante calor. A previsão era de bastante calor mesmo. E o que a gente viu foi antes, durante e depois desse domingo, né? Principalmente domingo, foi um caos. Um caos na ida, um caos na volta, um caos para quem estava lá. E, Rodolfo, isso antigamente era captado por uma câmera ou outra de reportagem. Hoje em dia todo mundo filma e todo mundo posta. Isso toma uma proporção gigantesca, uma proporção viral que para a cidade é um horror. E é o seguinte, todo mundo sabia que a previsão era de temperatura muito alta. Então, e a tal Operação Verão? Cadê? Havia policiais, inclusive, que foram agredidos ali no Arpoador. Mas quantos eram diante da multidão do corre-corre no Leme, no Arpoador, em Copacabana, em Ipanema, geral? E foi problema com coletivos, com os ônibus na ida, e na volta pior ainda. Eu estava ali no Arpoador ontem à noite, uma massa, uma multidão saindo. Eu pensei que por conta do jogo do Flamengo às 4 da tarde, as pessoas fossem deixar a praia um pouquinho mais cedo, onde tinha muita gente. E aí deu no que deu, Rodolfo. Pedra cantada. Todo mundo sabia que ia dar problema e deu. E detalhe, se você for pesquisar, os problemas em linhas de ônibus, normalmente, Agatha, acontecem nas mesmas linhas. Pode perguntar isso aí, inclusive para as empresas de ônibus. Óbvio que pode ter um caso ou outro isolado, mas a maioria dos problemas acontece nas mesmas linhas de ônibus, nos mesmos horários de deslocamento para a praia, com provavelmente os mesmos grupos. Afinal, como o Vinícius acabou de falar, de 80 e poucos detidos, na verdade, se você olhar tudo que aconteceu, era para a gente ter, sei lá, 1000 detidos, mas de 80 e poucos detidos, só 2 por causa de flagrante, sei lá, que ficaram.
Então os mesmos já estão rindo essa hora, no mesmo lugar de onde eles estão, se preparando ou agora para ir para a praia, porque não fazem nada, ou agora para ir para a praia segunda, ou para o próximo final de semana de sol, para quebrar ônibus do mesmo jeito, para atacar pedestre e família do mesmo jeito, como a gente viu ontem. Agora, é mais ou menos o que acontece, por exemplo, em estádio. Quando você tem o que tivemos ontem nas praias do Rio, você afasta as famílias, as pessoas de bem. Alguém, por acaso, com seu filho pequeno, quer se imaginar, naquele vídeo da correria ontem, ali na questão, acho que era no Costão do Leme, ali, né? No canto do Leme, né? Na grande Copacabana, eu via, você tinha a correria dos caras que estavam fazendo uma espécie de arrastão ali, e você tinha também famílias correndo desesperadas pro outro lado, para fugir de um eventual ataque. Então, quem se vê numa situação como essa vai voltar pra praia, que nem estádio quando tem pancadaria de torcedor, vagabundo, criminoso que sai quebrando tudo, vandalizando, destruindo, corre, bomba pra lá, bomba pra cá. Afasta quem? Afasta a criança, afasta o adolescente, afasta o jovem, afasta a família dos estádios. É a mesma coisa da praia. Pega um dia de praia lotada, a família começa. Ih, eu não vou não, cara. Não vou não. Depois do que eu vi lá, depois do que eu vi o vídeo, como o dono lá falou. Agora, gente, pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro, quando se propõe a fazer esquema, e já fez em Operação Verão, inclusive eu lembro que lá atrás eles usavam uma base, tipo uma espécie de um ônibus que eles tinham, e aí eles instalavam, por exemplo, em Copacabana, câmeras por todos os cantos. Não é que é todo o domingo de sol que acontece isso? Não é que tem todo domingo ou sábado tem arrastão no Rio de Janeiro? Não. Já tivemos momentos em que operações bem feitas e bem montadas seguraram, mesmo com a praia lotada com milhões de pessoas, seguraram a onda e fizeram com que as pessoas pudessem curtir um dia de sábado, domingo na praia sem violência, sem arrastão, sem pancadaria, sem ônibus quebrado, como 100 ônibus nós tivemos coletivos destruídos ontem. Por quê? Porque você tem gestão, você tem planejamento, você tem estratégia e você tem homens. E, aliás, você tem força-tarefa também entre as instituições, como Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, que também é fundamental num dia como o de ontem. Quando não tem, quando tem menos gente, quando não tem planejamento, tem essa destruição. Eu pergunto, por que o Rio de Janeiro, em praia cheia, não pode colocar umas bases mais altas da Polícia Militar no meio da areia? Como, por exemplo, a gente tem aquelas clássicas bases assim. O Corpo de Bombeiros tem algumas praias no Rio de Janeiro, aquelas de madeira um pouco mais altas para dar uma visão melhor. Né? Ou então pega aquelas de Malibu, que são a referência lá dos bombeiros e tal. Por que a gente não tem isso no Rio? Para dar um ponto de visão melhor para a polícia. Fica o cara do alto e os outros espalhados. Por que a gente, em dia de praia cheia, não tem uma possibilidade, através de, por exemplo, o plano do Segurança Presente, ProEis e tudo, de neste dia especificamente, você ter um gatilho de ter um contingente um pouco maior de gente trabalhando, botar todo mundo de plantão, porque sabe que você não tem como botar, como disse o dono lá, 3 caras com camisa verde fosforescente no meio da areia e achar que eles vão controlar 200. Entendeu? Então, não teve, mais uma vez, o planejamento suficiente para o tamanho do problema, para o tamanho do desafio que nós vimos ontem na praia, e todos sabíamos a semana inteira que ia ser o domingo mais quente do ano, ou próximo disso, temperatura alta, praias lotadas. Uma vergonha, patético, e não venha dizer que é impossível, que é difícil. Nós já fizemos. Em dias de praia cheia como o de ontem, lotada como o de ontem, em dia de Réveillon. Nós já fizemos e demos, sim, exemplo de organização. Não fizemos ontem porque, mais uma vez, pisamos na bola, deixando pessoas vulneráveis. Poderíamos ter terminado com a tragédia, Dônula. Ontem, terminamos com muita destruição, com vítimas, com pessoas atacadas, assaltadas. Mas poderíamos, com faca pra lá, arma pra cá, a gente poderia ter tido uma tragédia ontem na praia ou na saída da praia no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Cristo lá de cima, de braços abertos, nesse aspecto de tragédia, abençoou o Rio de Janeiro.